Queridos, tudo certo por aí? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, começando mais uma aula aí sobre cinética química. Vamos então dividi-la em duas maravilhosas partes. Nessa primeira parte, fiozinho. Nessa primeira parte nós vamos trabalhar com a velocidade média, teoria das colisões e os fatores que alteram a velocidade, beleza? Depois disso a gente vem com lei da velocidade para finalizar a cinética química. Bom, primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é que quando a gente fala de cinética, nós falamos de velocidade. E essa velocidade, vocês já trabalharam lá na física com algo chamado de velocidade média, que era nada mais nada menos do que a variação do espaço pela variação do tempo. Essa velocidade média ela vai ser aplicada aqui para a química, só que nós não conseguimos colocar essa variação do espaço. A variação do espaço ela vai ser substituída pela variação da quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode aparecer em mol, pode aparecer em concentração, mol por litro, gramas por litro, ok? Então, variação da quantidade de matéria pela variação do tempo, nós teremos a velocidade média aí na química. Essa velocidade média, quando você faz o cálculo, pode dar um valor positivo ou um valor negativo. Só lembrando que se esse valor for negativo, nós precisamos colocá-lo em módulo, ok? Não, nós não teremos esse valor sendo representado como negativo, não se esqueçam disso. A velocidade média, quando negativa, precisa ser colocada em módulo. Ah, mas e se ela dá negativa, qual o problema? Na verdade não é um problema, é até um item que ela vai indicar para nós. Quando você faz o cálculo da velocidade média e esse valor tem como resultado um valor negativo, isso significa dizer que você está calculando a velocidade média de um reagente. Porque afinal de contas, o reagente durante uma reação ele é consumido. Então, a quantidade de matéria desse reagente acaba diminuindo e nessa variação nós temos o valor negativo, ok? Calculou a velocidade média, deu negativo, vai colocar em módulo e você sabe que você estava trabalhando com um reagente e os reagentes são sempre consumidos. No gráfico, como que isso vai estar expresso para você? É sempre a curva que está descendente. A curva que está descendente é sim a curva do nosso reagente, porque a concentração dele vai diminuindo conforme ele é consumido. Agora, se você fizer o cálculo da velocidade média, o valor foi positivo, significa dizer que você estava trabalhando com um produto e o produto durante a reação ele acaba sendo formado. Como que eu identifico isso em um possível gráfico? A curva ascendente. A curva ascendente sempre será do seu produto, porque eu estou formando, eu estou aumentando a quantidade desse item conforme a reação acontece, ok? Então fez o cálculo da velocidade média, positivo, produto formado, se deu negativo, coloca em módulo, reagente foi consumido. Isso no gráfico fica muito simples, curvas ascendentes produto, curvas descendentes são os nossos reagentes, beleza? Essa é a primeira parte, esse é o primeiro conceito básico que a gente tem sobre cinética. Eu separei aqui do lado, ainda falando dessa velocidade média e desse gráfico, um gráficozinho de um exercício que pode aparecer na prova de vocês aí, Enem, UEL, EM, Federal, enfim, é o que costuma aparecer aí nos primeiros dias de prova, tá? Ele vai fornecer um gráfico para você, inclusive tem uma questão do Enem, mais simples, que ele não pergunta absolutamente nada disso aqui. Ele só dá o gráfico e pede qual é a reação química balanceada. E aí, através do gráfico, a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Inclusive, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, tá? Com esse gráfico, ele pergunta aqui para nós a velocidade média de x, velocidade média de y, de z, velocidade média da reação, e aí coloca. Se esse x for, por exemplo, o gás hidrogênio, qual foi a massa consumida durante 30 minutos da reação? Bom, primeira coisa, então, como eu citei desse exercício do Enem, é determinar qual é, tá? Qual é a nossa reação química balanceada. Como ele está falando do tempo de 0 a 4, o que eu quero de vocês? Vai lá no tempo 4, tá? Tempo 4, já deita o bichão aqui, ó. Pronto. E aí você vai descobrir quanto que você tem de x, quanto que você tem de y, quanto que você tem de z. Beleza? Ok?
basicamente, opa, não coloquei no 0,4, desculpe, aqui ó, aqui sim, ó, no tempo 4, a gente tem os dois nessa posição. Bom, deixa eu só, cadê o meu branco? Então, esqueçam isso aqui, porque não foi no tempo 4. Esqueçam isso aqui, porque não foi no tempo 4. Beleza? Bom, quando a gente faz isso do tempo 0 a 4, o que a gente consegue descobrir? O ponto para x, para y e também o ponto para z. Bom, como vocês podem perceber, x e y serão reagentes. Por que eu posso perceber que x e y serão reagentes? Porque são as duas curvas descendentes que nós temos. Enquanto z vai ser produto, é a única curva ascendente que nós temos. Fora isso, o que mais a gente vai fazer? Vamos descobrir a variação de cada um. Variação de x. X começa em quanto? X começa aqui em cima em 10 e x termina aqui embaixo, entre 2 e 0. Então, termina em 1. Qual foi a variação de x que nós tivemos? Se ele tinha 10 mols no início e agora tem 1, essa variação foi 9. Você vai colocar essa variação na frente do x. Mesma coisa para y, tá? Para y. Qual era a informação que nós tínhamos de y no início? Qual é a informação que nós temos agora? Informação de y no início, 9. Informação que nós temos para y, tá? Agora, 6. Então, quanto que foi essa variação? 3. Z, quanto que eu tinha no início? 0. Qual foi a variação para z? Nesse tempo, 4 minutos. De 0 até 6, a variação foi 6. Tá aí. Tá? Essas são as informações que nós tiramos aí do nosso gráfico do tempo de 0 a 4, como ele cita aqui no enunciado para nós. Posso simplificar essa reação? Posso. Posso simplificar essa reação por quanto? Por 3. Se eu simplificar essa reação por 3, no que eu chego? Que são 3x mais 1y formando 2z. Então, isso aqui que nós chegamos agora, tá? É exatamente a reação química balanceada da reação. Bom, agora que eu tenho essa reação química balanceada com os menores coeficientes inteiros, eu posso começar a fazer o cálculo do que ele está pedindo aí. Item A, ele pede qual é a velocidade média de x do tempo 0 até o tempo 4. Então, vou deixar isso aqui de lado, só para a gente conseguir coletar as informações. Então, letra A, ele quer a velocidade média de x do tempo 0, tá, com o tempo 4. Então, isso vai ser a variação da concentração pela variação do tempo. Vamos começar pela variação do tempo. Se é de 0 até 4, tempo final é 4, tempo inicial é 0. Volta aqui para x. X, no início, quantos mols a gente tinha no início de x? 10. Quantos mols nós temos de x aqui no final? 1. Então, final menos inicial. Velocidade média de x é igual a menos 9 dividido por 4. Então, a velocidade média de x ela é igual a menos, tá? Tá aqui o negativo. 9 dividido por 4, isso vai dar 2,25. Volta lá na tabela. Qual é a unidade da concentração? Mols por litro. Qual a unidade do tempo? Minuto. Então, isso deu menos 2,5 mols por litro, minuto. Só tem um problema. Esse valor está negativo. Não posso, tá? Porém, o que esse negativo indica para nós? Que, de fato, o x é um reagente. Então, velocidade média de x é igual a 2,25 mols por litro, minuto. Tá aqui. Essa é a velocidade média dele. Mesma coisa agora com y, que é o que ele pede na letra B. Então, a velocidade média de y é igual. Variação do tempo. Vamos lá. A variação do tempo que ele aplica aqui para nós também é de 0 a 4 minutos. Qual é a variação da concentração de y? Vamos lá. Y. Y começa em 9 e y termina em 6. Bom, então, concentração final 6, concentração inicial 9, tempo final 4, tempo inicial 0. A velocidade média de y é igual a menos 3 dividido por 4. Logo,
a velocidade média de y, ela é igual a... Vamos lá, queridos. 3 dividido por 4, 0,75 mols por litro minuto. Ela é negativa. O que isso significa dizer? Que nós estamos trabalhando com um reagente. Coloque em módulo, velocidade média de y, ela é igual a 0,75 mols por litro minuto. Ponto. Agora, falta calcular a velocidade média, tá? Que ele pede na letra C, velocidade média de Z. Queridos, o que eu quero que vocês tentem observar aqui para mim é o seguinte. Qual é a proporção entre essa velocidade e essa? 2,25 e 0,75. Se você observar, essa velocidade ela é o quê? 3 vezes maior do que essa. Se eu pegar 0,75 e fizer vezes 3, eu tenho 2,25. Isso já é esperado. Por que isso já é esperado? Olha a estequiometria. 3x para 1y. O que significa dizer? Enquanto eu consumo 1 mol desse cara, eu já vou consumir quantos mols do x? 3. Então, a estequiometria, se não tem nada é 1, já mostra para mim a velocidade dos itens em relação a qualquer um. Então, eu sei que esse é 2,25, eu sei que esse é 0,75. Se você fizer pela proporção, eu posso chegar na velocidade de z? Posso. Se a proporção é de 1 para 2, quer dizer que é o dobro. Quanto que é o dobro de 0,75? 1,5. Vamos provar, tá? Que de fato é esse o resultado? Qual é a variação na concentração de z? Z começa lá em 0 e z no tempo 4 termina em 6. Então vamos lá. Velocidade média de z, ele termina em 6, começa em 0, o tempo termina em 4, começa em 0. Velocidade média de z é igual a 6 dividido por 4. Veja que ela é positiva. Se essa velocidade média é positiva é porque nós estamos trabalhando com um produto. De fato, é isso que a gente considera que z é um produto que nós temos aqui. 1,5 mols por litro minuto. Certo? Então, para provar aquilo que a gente já sabia, que ia dar 1,5, está aqui o cálculo. Então quer dizer que se eu calcular a velocidade média de um item pela estequiometria, eu consigo encontrar a velocidade média dos demais? Consegue, tá? Consegue sim. Tanto é, querido, que nós vamos fazer algo parecido para calcular o que ele pede aqui na letra D. O que é que ele pede na letra D? Não lembro. Vamos lá. Letra D, velocidade média da reação. Opa. Velocidade média da reação. Como que eu calculo a velocidade média da reação? Através da velocidade média de qualquer um dos itens. Como assim? Velocidade média de x dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Qual foi o coeficiente estequiométrico de x? 3. É igual a velocidade média de y dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é igual à velocidade média de z dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Tá aqui, ó. Tá aqui. Coeficiente estequiométrico x, 3, y1, z2. Fiz a divisão? Pronto. Então eu não preciso fazer com um produto ou com um reagente? Não, você pode fazer com qualquer um. Eu vou provar isso para vocês fazendo com os três. Tá? Velocidade média da reação é igual. Velocidade média de x deu 2,25 dividido por 3. Velocidade média de y deu 0,75 dividido por 1. Velocidade média de z deu 1,5 dividido por 2. Resultado, a velocidade média da reação, ela é exatamente igual a quanto? 2,25 dividido por 3, 0,75. 1,5 dividido por 2, 0,75. 0,75 dividido por 1, 0,75 mols por litro minuto. Pronto. Essa é a velocidade média da reação. O que o exercício pode fazer com você também? O contrário. Exatamente o contrário. Como assim? Ele pode dar a reação balanceada para você e fornecer a velocidade média da reação. E pedir a velocidade média dos itens. É muito simples. Se eu tenho a velocidade média da reação, para chegar até a velocidade média de x, o que eu faço? Multiplico pelo meu coeficiente estequiométrico.
3 vezes 0,75. 2,25, velocidade média de x. Qual a velocidade média de y? 0,75, que é da reação, vezes o coeficiente dele, que é 1. 0,75. Velocidade média de z? 0,75 vezes o coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Quanto que dá? 1,5. Está aqui. Tá? Então, a velocidade média da reação pode ser calculada por qualquer item da reação que você tenha. É só fazer a velocidade média dele dividido pelo coeficiente, aqui ó, coeficiente estequiométrico, ok? Por isso que é importante você ter a sua reação balanceada, porque aí a gente consegue então calcular a velocidade média da reação, beleza? Só falta um item, que é o item mais complexo. Cadê minha folha em branco? Tá aqui. Item E. O que ele pede aqui no item E? Considerando que x é o H2, qual é a massa consumida em 30 minutos da reação? Bom, velocidade média de x, nós descobrimos que é 2,25 mols por litro minuto, certo? Porém, ele não quer mol, ele quer massa. Então, o que a gente precisa fazer? Transformar. Ele falou que x é H2. São 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, significa dizer que isso é 2 gramas por mol. Então, o que a gente sabe? Que nós temos 2,25 mols por litro em 1 minuto. Logo, para 30 minutos, que é o que ele me pediu, isso vale x. Bom, 30 vezes 2,25 é igual a... Corta esse zero com essa vírgula, fica 3 vezes 22,5. Isso vai dar 67,5 mols de H2. Como ele não quer resposta em mol, ele quer resposta em grama, vamos calcular. Como? 1 mol, nós calculamos a massa molar, tem 2 gramas. 67,5 mols vai ter x. Multiplica cruzado. 2 vezes 67,5. Logo, x é igual a 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, subiu, 13. 135 gramas de H2. Essa é a massa consumida, afinal de contas isso é um reagente, essa é a massa consumida durante 30 minutos da reação, se o x fosse H2. Beleza? Tranquilo? Isso que eu acabei de fazer com vocês pode muito bem ser um exercício da UEM de primeiro dia, onde o item 1, 2, 4, 8 e 16 poderiam ser a letra A, B, C, D e E que eu coloquei aqui, certo? Tranquilo? É uma parte com cálculo, nada extraordinário, mas que a gente precisa ficar atento. Nossa aula já está com 18 minutos aí, para não prolongar, vamos finalizar e a gente vem com teoria das colisões daqui a pouquinho. Forte abraço!